Olá, turminha do EJA, quarta fase, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão. Professor Robson na área, nós vamos trabalhar com os conteúdos que vimos durante essas semanas aí. Vamos fazer uma revisão geral para poder se preparar vocês para as atividades, né, para as provas. Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos para dentro do conteúdo, certo? Vamos começar? Vamos lá. Principais problemas ambientais decorrentes das transformações da dinâmica da natureza. A população humana, antes de avanços técnicos científicos, estava concentrada, na sua maioria, nas zonas rurais. Certo país, principalmente o Brasil, era rural. Com o desenvolvimento tecnológico do campo, inicia-se o processo de quê? De crescimento das cidades, devido principalmente ao deslocamento de quem estava no campo para a cidade, o êxodo rural, em busca de melhores condições de vida, como melhores condições de trabalho, escola, hospitais, facilidades de transporte, variedades de bens e serviços, né? E aí, os impactos ambientais em áreas urbanas, né? Devido ao inchaço da cidade, porque o povo estava saindo do campo para a cidade, né? Então, os estudos sobre os impactos ambientais promovidos pelas aglomerações urbanas são, ao mesmo tempo, produto e processo de transformações dinâmica e recíproca da natureza e da sociedade estruturada em classes sociais, né? É notório que o crescimento das cidades causa diversos impactos ambientais, tais impactos decorrentes de expansão urbana, formal ou informal, são visíveis e causam danos ao meio natural, juntamente a toda a sociedade que nele habita. Aí vocês estão vendo a foto aí, né? De uma cidade planejada, ampla, toda infraestrutura, e outra que não foi planejada, ela é informal, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma área de lazer, é tudo um aglomerado de casas, certo? O crescimento acelerado e mal planejado das cidades está acarretando sérios prejuízos à natureza, dos quais se destaca o desmatamento da vegetação nativa para a estruturação da rede urbana e toda a sua infraestrutura, alteração do microclima, poluição atmosférica da água e do solo e principalmente a degradação das áreas costeiras, destruindo diversos ecossistemas. No modelo urbanístico brasileiro, há uma relação direta entre as moradias pobres e as áreas totalmente frágeis e à beira de córregos, rios, reservatórios, encostas, manguezais, certo? Bom, aí nós temos, desse modo, juridicamente, o conceito de impacto ambiental refere-se a efeitos da ação humana sobre o meio ambiente. Na região nordeste do Brasil, por exemplo, impactos urbanos continuam sendo dos maiores do nosso país. O CEMAR, 2016, portanto, fenômenos naturais, como tempestade, enchentes, florestais, por causa natural, terremoto e outros, apesar de provocarem alterações, né, não se caracterizam como impacto ambiental. O que é o CONAMA? É um órgão consultivo, deliberativo do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Né? A finalidade dele é estudar e propor ao Conselho do Governo diretrizes políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar no âmbito das suas competências. Né? Mais um para proteger o nosso meio do homem, certo? Aí vem, no contexto de impactos ambientais, segundo a resolução do CONAMA, a deliberada seca pode ser classificada em impacto negativo, impacto direto, impacto local, impacto estratégico, impacto médio e longo prazo. Vamos um por um rapidinho, né? Vamos lá. Impacto negativo, quando a ação resulta em um dano de qualidade de um fato, de um parâmetro ambiental. Por exemplo, lançamento de afluentes domésticos industriais não tratados no rio, depósito de lixo nas margens, né? Impacto direto, resultante de uma simples relação de causa e efeito, por exemplo, perda da diversidade biológica com o aterro em áreas manguezais.
impacto local, quando a ação afeta apenas o próprio sítio e suas imediações, movimento de massa e deslizamento. Impacto estratégico, quando os componentes ambientais afetados têm relevante interesse coletivo ou nacional. Por exemplo, o Bacia de São Francisco, né? E o impacto de médio e longo prazo, né? Que aí é mais tempo para ocorrer. Bom, aqui ele vai falar sobre a questão genética, que a gente viu lá atrás, né? Vamos só atualizar rapidinho. Os recursos energéticos são focos do interesse estatais, gerando disputa geopolítica desde a primeira Revolução Industrial. Na segunda metade do século XX, com a expansão dos meios urbanos e industrial, principalmente na América Latina e Sudeste Asiático, e, consequentemente, crescimento populacional, houve um aumento exponencial da demanda energética. Nos últimos anos, a questão energética traz novos discursos. Agências internacionais, estados e a sociedade geram debate sobre o consumo. Não adianta porque a sociedade vem crescendo. A energia continua a mesma. Se modernizou, mas continua a mesma produção. E aí ele fala sobre a questão energética, sobre os renováveis e não renováveis, né? A questão do renovável é aquele que conseguimos produzir em uma escala pequena de tempo. Já os não renováveis está como o petróleo, que leva milhões de anos para ser formado. É mais complicado, né? Aí tem fontes renováveis de energia, fontes não renováveis de energia, certo? Fontes não renováveis, energia, petróleo, gás natural, carvão e energia nuclear. Renováveis, energia geotérmica, energia solar, eólica, hidrelétrica e biomassa, todas limpas, né? Então tem que ter um investimento melhor nessa. Bom, energia renovável. É originário de fontes naturais e se regeneram. Não se esgotam. Energia solar, energia eólica, os ventos, energia hidráulica dos rios. Eu acho assim que o rio tem que se pensar, porque se um dia acabar a água, né? Mas vamos lá. Né? E a maré motriz das ondas, mares e oceanos. Ao contrário das não renováveis, fóssil, né? As fontes de energia renováveis causam menos poluição ao meio ambiente. Portanto, alternativas ao sistema energético tradicional, principalmente na situação de luta contra a poluição atmosférica e o aquecimento global. Bom, aí ele vai dar cada tipo de energia, né? A biogeométrica, geotérmica. São as camadas profundas da crosta terrestre, né? Que existe um alto nível de calor. Aí eles vão usar os geysers, né? Aqueles tirando de lá de dentro da Terra. A energia gravitacional, gerada a partir do movimento das águas oceânicas, né? As marés possuem um custo elevado de implementação e por isso é pouco utilizada, certo? A energia hidráulica é a que a gente mais usa, a questão das barragens, certo? É a mais utilizada, a água possui grande potencial energético e quando é represada ela aumenta, né? Numa usina hidrelétrica existe turbinas que na queda d'água fazem acionar o gerador elétrico na produção de energia. Energia fóssil, formada por milhões de anos a partir do cúmulo de material orgânico no subsolo, petróleo, carvão, mineral e gás natural. Energia solar, pouco explorada em função do alto custo elevado da implementação, e uma fonte limpa, ou seja, não gera poluição nem impactos ambientais. Deveria ser investido mais, né? A partir daí, energia de biomassa, gerada a partir de decomposição de materiais orgânicos, esterco, restos de alimentos, resíduos, etc. O gás mesmo produzido é o de gerar energia. Principais fontes de energia. Combustíveis. São materiais que liberam energia. São usados para gerar energia e movimentar automóveis, máquinas, aviões, indústria, etc. Alguns combustíveis são utilizados também para gerar energia elétrica. Combustíveis fósseis, né? Gasolina, querosene, diesel,
né? Geram altas quantidades de poluentes que prejudicam o. Principais fontes de energia. Biogás pode também ser utilizado na produção de energia elétrica. Hidrogênio. A célula de hidrogênio vem sendo testada como combustível para a indústria automobilística. Pode ser que se torne uma excelente opção, pois a sua queima não gera gases poluentes. Principais fontes de energia, desvantagem do biodiesel. Por que tem desvantagem? Se é uma energia renovável e pura. Ó, se o consumo mundial for em larga escala, o que é que vai acontecer? Precisa plantar mais, precisa desmatar mais, isso é uma das consequências. Pode aumentar a produção do biodiesel, pode aumentar o preço dos produtos derivados deste tipo de matéria-prima. Exemplo, leite de soja, óleo, carne, rações para os animais, ovos, entre outros. Vai alterar muita coisa, né, na vida do pobre, principalmente. Bom, os principais problemas ambientais e a importância da questão energética para o enfrentamento dos desafios ambientais. Nosso planeta é afetado por vários problemas e questões ambientais, muitos deles provocados pela própria ação humana, do homem. Esse problema afeta diretamente o meio ambiente, né? Bom, principais problemas do meio ambiente: poluição do ar por gases poluentes gerados principalmente pela queima de combustível, poluição de rios, lagos, mares e oceanos, provocada por despejo de esgoto de lixo, acidentes ambientais, vazamentos, etc. Poluição do solo, provocada por contaminação, agrotóxicos, fertilizantes, produtos químicos, descartes incorretos. Bom, principais problemas ambientais, a gente fala, impermeabilização do solo prejudica a absorção da água da chuva, causando o alagamento da cidade. Aí vocês veem a foto, né? E aí vê como bonitinho, ó, solo pavimentado, água não tem para onde ir. Solo impermeável, absorve a água. Diferente. Bom, principais problemas ambientais: impermeabilização do solo, prejudica a absorção da água da chuva, causando o alagamento da cidade. Queimadas em matas florestais, como forma de ampliar áreas para pasto ou agricultura. Desmatamento com o corte ilegal de árvores para comercialização de madeira. Aí nós temos aí as imagens, né? O fogo na mata para plantar, né, segundo eles, ou fazer pasto. A derrubada das árvores é outra questão, né? E a impermeabilização do solo, que não tão somente é quando se coloca um asfalto. Por exemplo, o solo fica impermeável, a água vai cair no asfalto e seguir seu rumo, né? Por último, o efeito estufa, que é quando a radiação chega na Terra, mas ela não volta para o espaço. Você está vendo aí, né, o modelo? E aqui é bem fácil. Os raios vêm, entra e tem que ir embora. Mas pelo contrário, ele veio e voltou, ó, e permaneceu. O amarelo entrou e ficou. E aí? Vai ser mais problema, né? Muito mais problema. Ele vai aquecer, vai ficar dentro, vai superaquecer o planeta, né? Alguns cientistas não são céticos, não acreditam. Mas se você olhar o que está acontecendo hoje, o aumento da temperatura em todos os lugares do planeta, né? E as consequências disso são as catástrofes naturais. Então, eu fico por aqui, né? Nossa revisão termina aqui. Espero que vocês tenham assimilado mais, né? Relembrado o assunto. Precisando, volta, olha novamente, pesquisa direitinho e tira 10 nessa prova, né? Então, para vocês, tchau, tchau. Até a próxima.